Bom dia a todos aí, meus amigos do canal. Um abraço a todos. Vamos acompanhar aqui, meus amigos, algumas notícias, informações desta manhã, tá bom? Aí um recorte do jornal CNN Novo Dia, falando aí um pouco sobre a política, tá certo? Falando sobre a política, a decisão de ontem aí do Senado Federal em não levar adiante a indicação aí do Messias, indicação do presidente Lula, tá bom? Do ministro Messias, para não assumir aí uma cadeira, tá certo? No Superior Tribunal de Justiça, tá bom? No STF, tá certo? Então não foi aprovado, não passou pelo Senado, tá certo? E houve aí essa derrota do governo. Acompanhe a notícia. Tribunal Federal aqui para nossa conversa. Mas antes também trazemos a participação do nosso analista, Theo Cury. Agora sim, bom dia, Theo, tudo bem? Tudo bem, Carol, com você. Bom dia e ótimo dia para quem acompanha a gente. Tudo bem, Theo. A linha traz para a gente aí vários elementos que ao longo dessa edição a gente vai aqui destrinchando, inclusive com o próprio Theo. Vamos lá. Primeiro, um pouco do que foi esse placar, né? O que ele representou, Theo? Porque ontem o planejamento ali de oposição, inclusive, e do governo, havia ali um trabalho da oposição que dava conta de pelo menos 30 votos contrários a Jorge Messias. O que aconteceu a ponto de outros 12 votos surgirem nesse placar? Hoje, qual é o poder de articulação do governo? Como o governo Lula pode garantir governabilidade nesse cenário lá no Senado Federal? E o quanto que também isso pode trazer impactos para as eleições? Bom, essas últimas perguntas que você fez são um grande mistério, porque ainda não está claro qual que é o impacto disso a partir de agora. Se deflagra uma crise institucional sem precedentes, que ultrapassa um ápice do que a gente já acompanhou entre desgaste institucional entre o governo e o Congresso Nacional, mas algumas coisas explicam. Houve, de fato, um erro de articulação do governo do presidente Lula, não foi por falta de tempo, pelo contrário, foram 5 meses que o governo teve para que houvesse uma articulação intensa. A gente falava aqui no Novo Dia ontem, daquelas 3 frentes de tentativa de convencimento dos senadores, por meio de liberação de recursos em execução de emendas parlamentares, por meio de, entre outras coisas, também daquela dança das cadeiras dentro do Senado Federal, daquela comissão de Constituição e Justiça, alguns desses pontos. Então, o governo não entrou de cabeça como deveria ter entrado. A gente está vendo aqui uma das imagens do momento do anúncio. O presidente Lula, ao que tudo indica, também não entrou de cabeça como poderia ter entrado para garantir esses votos. O fato de o Davi Alcolumbre não ter recebido o Jorge Messias até uma semana antes já mostrava a situação. A despeito disso tudo, e mesmo a gente na cobertura, isso nunca aconteceu em 132 anos. Então, primeira e última vez que havia acontecido foi em 1894, no governo do Floriano Peixoto. Foram 5 indicações que foram barradas pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal por outros critérios. Então, do jeito que foi, é inédito. Daquela vez, entre outras pessoas que foram barradas, havia, por exemplo, um médico que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, não cumpria com os requisitos. Nesse caso, é uma retaliação política. E ponto. Essa é a resposta. Tanto que isso ficou claro, foi passado pelos senadores para o próprio Jorge Messias. O problema não é com você, o problema é com o governo. E é uma atribuição do Congresso Nacional barrar uma indicação do presidente da República, assim como é uma atribuição do presidente da República indicar quem quer que seja para o Supremo Tribunal Federal, dentro daqueles requisitos que estão previstos na Constituição. Davi Alcolumbre teve papel central para esse aumento dos 12 votos. Havia uma expectativa de 30 votos para não aprovar o Jorge Messias. Esse número salta para 42 e vence o placar não, e ele acaba sendo barrado para essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Sobre os próximos passos, Carol, fica em aberto. Qual que é o poder que o governo vai ter nesse momento de reagir? O governo está estudando o que ele vai fazer, mas também não fica claro qual que é a força que o governo vai ter diante de um baque tão grande como esse, que não havia registro na história em 132 anos de República. Então, não fica claro. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal também alguns ministros do Supremo saem derrotados. Isso é inegável. O André Mendonça foi o ministro que mais apoiou, desde o começo até o final. Deixa claro que é amigo do Jorge Messias na publicação que ele fez e deixa claro que saiu do jeito que não foi planejado. Então, tem um poder de articulação ali que é um recado ao Supremo, mas em especial ao governo do presidente Lula. Aproveitar essa informação que o Theo traz aqui pra gente, porque assim que o resultado saiu, tivemos as várias reações políticas e na sequência também tivemos a reação do ministro André Mendonça. Ele vai às redes sociais, demonstra ali o seu apoio ao nome de Jorge Messias. Inclusive falávamos sobre esse assunto ontem aqui, Theo Cury, destacando exatamente o que foi o papel de André Mendonça nessa articulação para que o nome de Jorge Messias fosse aprovado. Temos aqui na íntegra o que ele escreveu. Respeito a decisão do Senado, mas não posso deixar de externar minha opinião. O Brasil perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo. Messias é um homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para ser ministro do STF. E amigo verdadeiro não está presente nas festas.
está presente nos momentos difíceis. Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate. Deus o abençoe. Deus abençoe o nosso Brasil. Os dois são evangélicos, têm ali alguns traços de semelhança, mas André Mendonça sendo um dos principais articuladores dessa indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Tivemos André Mendonça se manifestando e também nota oficial do Supremo. Theo Cury, Aline Beckett é quem vai trazer para a gente qual foi o tom adotado pela Suprema Corte nessa nota que foi assinada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin. Conta para a gente, Aline. Pois bem, Carol, ontem, após essa derrota, além das manifestações e repercussão política, a gente teve a repercussão também por parte do Supremo Tribunal Federal, que divulgou nota oficial. Nessa nota, assinada pelo próprio presidente, ministro Edson Fachin, que vocês podem acompanhar, ele afirma respeito às decisões institucionais e ao rito constitucional de indicação e aprovação de ministros, sem menção direta ao mérito da votação. A Corte finalizou essa nota, ainda uma pequena nota, dizendo que aguarda com a serenidade e o senso de responsabilidade institucional as providências constitucionais cabíveis para o oportuno preenchimento da vaga em aberta. Lembrando que essa vaga foi a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que chegou a se aposentar, né? E aí a gente teve também a divulgação de uma nota por parte do ministro André Mendonça em uma de suas redes sociais. Ele chegou a também manifestar o seu posicionamento, registrou o posicionamento pessoal sobre esse resultado, né? Nessa declaração, ele diz que o país perde a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo e descreveu Jorge Messias como um homem de caráter e íntegro e apto também a cumprir os requisitos constitucionais para o cargo. Nessa mesma manifestação, Mendonça também fez referência ao momento político ao afirmar que amigo verdadeiro não está presente nas festas, está presente nos momentos difíceis e concluiu também desejando que Messias deixe a disputa de cabeça erguida após, segundo ele, combater o bom combate. Aí com essa rejeição, a gente segue com essa vaga em aberta, né? Essa vaga permanece, o que impõe o presidente Lula a necessidade de decidir ali sobre uma nova indicação para o Supremo Tribunal Federal. O governo ainda avalia os próximos passos e diante desse impacto político dessa derrota de ontem e a necessidade também, é claro, de construção, né, de uma maioria no Congresso Nacional, no Senado Federal, para uma nova indicação. Lembrando que ainda ontem, Carol, o presidente Davi Alcolumbre chegou a dizer que só irá realizar novas sabatinas, novas indicações após as eleições. Volto com você, Carol. Obrigada, Aline, com informações para a gente.